Ok, entramos. Vou dar aquele compartilhamento básico para a gente... Legal. A nossa capacidade de interação. Vou lá pegar no teu Facebook, Ayrton, e passar para o meu Facebook. Ok. Tá? E à medida que a gente vai entrando aqui, a gente vai também passando, vai dando um compartilhamento aí, pedindo para os amigos que entrarem, fazer a gentileza de dar um compartilhamento no teu Facebook ali, não custa nada, é só compartilhar no próprio Facebook. E para a gente aumentar a capacidade de interação. Vamos lá, deixa eu só pescar o link aqui. A minha internet está um pouco lenta hoje. Então, eu peço desculpas aqui. O Gilbertão Santana já entrou ali, está com a gente. Sempre, né? O professor Gilberto é muito legal. Vou pedir para o Gilbertão. Gilbertão, dá uma clicada ali no botão de compartilhar para que os teus amigos ali no Facebook também possam interagir com a gente. Por favor, quem estiver online ali, a Sol já está online também, dá esse compartilhamento aí para a gente poder iniciar o nosso debate. Eu estou jogando aqui no meu Facebook, já temos 8 pessoas assistindo aqui com a gente. Uau, que bom. Deixa quem estiver online aqui com a gente. Estamos fazendo esse compartilhamento e vamos dar aqui o início à nossa conversa. Vamos lá, então? Vamos embora. Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Debates Possíveis com Ayrton Batista, o seu segmento de terça-feira à noite sobre debate, inerências, condutas, dialética e conhecimento científico, tudo isso no conforto de seu lar, via internet em tempos de pandemia. Hoje, excepcionalmente, estamos apenas eu e o Ayrton aqui e vamos debater as inerências políticas da semana do nosso município. Ayrton, seu boa noite, por favor. Boa noite, gente. Agradeço aí os compartilhamentos que vocês possam fazer. A nossa cidade está precisando ter um pouco de orientação sobre o que está acontecendo, em todos os sentidos. E a gente vai procurar, eu e o Dadá, fazer isso hoje. Boa noite, obrigado a vocês. É isso aí, gente. Vamos refletir um pouco sobre Atibaia? E aí, então, vamos debater? Vamos embora. Será que uma cidade reflete as diretrizes de seu país? Ou o país é o reflexo das práticas e da conduta da vida de suas cidades? É difícil pensar e entender o Brasil como um todo sem entender suas micro-relações. Entendo isso como fato. Pessoas vivem, primeiramente, nos municípios. Fazem suas compras, seus amigos, arrumam seus empregos e exercitam sua cidadania no âmbito municipal. Em tempos de insanidade e em tempos de vertentes, onde a autonomia individual face uma pandemia se faz mais necessária e se mostra mais fundamental ainda a atuação do poder público. Para onde podemos correr? Os caminhos municipais são mais acessíveis e palatáveis ao momento. Como podemos mostrar ao munícipe seu poder de cidadania? Apontando erros, mostrando caminhos. E aí, Ayrton? A Baia está cumprindo sua função nesse sentido? Não, absolutamente não. Enquanto a população está toda imbuída com o seu trabalho, com os seus problemas pessoais,
com suas carências, principalmente o lado de cá da Fernão Dias, que é um reduto de abandono, e como o coronel Ernesto comenta, aqui só aparece candidato bissexto, só aparece de 4 em 4 anos aqui para conversar com as pessoas, tomar café, tudo amigo. Só de 4 em 4 anos. E essas pessoas acabam sendo envolvidas para o seu dia a dia, né, normal, como eu, como você, e eu, como aposentado, eu acabo tendo um pouco mais de tempo, e você, como jornalista, tem a obrigação de saber, mas nós estamos numa situação muito ruim em termos de administração da prefeitura, e eu queria comentar com vocês algumas falhas incríveis, e outras que eu acredito ser de muita má-fé, né? Como, por exemplo, o governo federal enviou para Atibaia 14 milhões de reais exclusivamente para combate ao coronavírus. E nós já pedimos, através do partido, informações sobre isso, e a gente não vê nada. E quando a gente vê, por exemplo, os dados de Bragança, a gente vê lá quantos testes foram feitos. Aqui a gente não sabe quantos testes foram feitos de prevenção. Só existe teste para quem já está doente, ou seja, que é para confirmar o óbvio. Então, você não consegue, através do teste previamente feito, descobrir onde é que a doença está localizada. E são 14 milhões de reais que a gente não sabe para onde está indo. 14 milhões de reais. O suficiente para se fazer um hospital de campanha, até se for preciso. E eu queria informar a população, principalmente as pessoas que se dedicam a ouvir a nossa live, de que ontem houve 40 novos casos aqui, e desses 40 novos casos, 28 deles são de pessoas entre 20 anos e 40 anos. Ou seja, desmontando aquela ideia de que é uma doença de idoso. 20 anos, 23 anos, 24 anos, um monte de jovem com problema. E esse jovem, segundo pesquisa da Fiocruz, segundo pesquisa do Butantan, são os maiores infectadores de outras pessoas. Não é maldade. Claro que ninguém quer matar a mãe, o pai, os avós. Não é isso. É realmente uma falta de informação, uma falta de atitude prévia que já deveria ser tomada. Você vai se lembrar, Dada, e alguns de vocês que acompanharam a nossa live há quase 2 meses, 3 meses atrás, com o Dr. Marcelo Moreno, onde a gente já previa essa situação de pandemia dentro da nossa cidade de uma forma drástica. E, por incrível que pareça, a nossa cidade está totalmente aberta a todo mundo no final de semana. A gente continua vendo festas, até casamentos aqui na cidade. A Fernão Dias cheia de carros aos domingos à noite, então as pessoas vão embora. E essas pessoas vêm do maior centro da pandemia, do epicentro da pandemia no Brasil, que é a cidade de São Paulo, e frequentam os nossos restaurantes, nossos bares, nossos açougues, supermercados, farmácias, infectando nossos trabalhadores. E mais, hein, gente? A grande maioria desses infectados agora estão do lado de cá da Fernão Dias, exatamente no lugar onde o prefeito acha que não existe gente e os candidatos bissextos só aparecem a cada 4 anos, conforme o coronel Ernesto. Então, existe um grande número de infectados no Jardim Imperial, no Cerejeiras, no Caetetuba, e no domingo tivemos a segunda morte aqui no meu bairro, na Chácaras Brasil. E um senhor de 60 anos, ou seja, 7 anos mais novo que eu,
e muito provavelmente ativo e importante para a família. A minha mulher, queria comentar sobre ela, sempre falo sobre ela comenta, não entra muito em dados, em números, porque as pessoas não ligam muito para isso. Elas não está acontecendo muito próximo. Mas eu tenho ido um pouco para a rua, até por questões de necessidade, e eu sempre ouço conversa das pessoas, e todas elas já conheceram alguém que foi infectado ou que morreu, próximos a ela, vizinhos a ela. E eu fico pensando, Natália, gostaria até que você, com sua verba, com a sua maneira de analisar, me respondesse onde é que estão esses 14 milhões de reais que foi mandado para cá, para ser usado exclusivamente para a pandemia. Onde é que está a transparência, e por que eu devo, de novo, votar nessa equipe de políticos que está aí? Eu não entendo. Olha, se a gente pensar, você citou bem aquela questão da live que a gente fez com o Marcelo Moreno alguns meses atrás. E a gente já apontava que essa conta do equívoco da reabertura iria chegar. Essa conta chegou. E chegou forte. São 40 casos por dia. Numa segunda-feira, 40 casos. Numa terça-feira, 27. O que será amanhã? O que vai ser na quarta-feira? O que vai ser na quinta? O que vai ser na sexta? E a gente vê que, infelizmente, Ayrton, esta narrativa do isolamento social, que se transformou isso em uma narrativa, nós perdemos esse debate. Infelizmente, perdemos. Por mau exemplo do poder público, por ausência de planejamento de uma sociedade, de uma construção civil, nós perdemos essa narrativa. Esse debate não devia nem ter que acontecer. Se o isolamento serve ou não. Isso é um debate para a ciência. E, infelizmente, perdemos essa narrativa. Agora, se chegaram, o coronel está falando aqui, ó, que são 16 milhões em 4 parcelas de 4 milhões, aonde vai ser aplicado isso? Ou seja, se o poder público atibaense resolveu aderir a essa loucura da reabertura e a falácia da construção econômica, vem um certo subterfúgio. Mas para onde vai isso? Vai ajudar a empresa? Vai ajudar o pequeno? Quantos leitos a mais a gente tem na cidade? Foi planejado um hospital de campanha? Foram planejados leitos adicionais? Isso refletiu-se em insumos? Já que a gente está fazendo a política da doença e não a política da saúde e da prevenção, aonde está sendo aplicado? O que eu estou vendo é o quê? É o senhor Milano fazendo pré-campanha, é o senhor Lucas fazendo pré-campanha, e Atibaia toda em volta, numa alegria, numa ideia de berço esplêndido e de felicidade sem Covid. É preocupante, meu caro. É muito preocupante. Por quê? Dada, pra você ter uma ideia, o próprio Lucas Cardoso informou na rede social dele que ele estava com Covid. E lá é lamentável, claro, né? Ninguém quer que ninguém fique doente. Mas ele até informou que estava voltando o paladar dele. É um jovem, é um menino, né? É um menino muito forte, graças a Deus. Mas é um menino. E no dia seguinte eu tenho informações que ele está dentro do Jardim Imperial tomando café nos bares, cumprimentando pessoas. Eu não entendo. Infelizmente, Ayrton, sabe? O exemplo veio lá de cima. Não entendo. Eu não entendo isso. Que gana é essa de querer matar o teu colega? Será que ele, no momento de quarentena,
da própria doença, infectado ainda, está tratando o pai dele e a mãe dele desse jeito? Tomara que ele os tenha ainda, né? Eu não entendo, é um menino que está brincando com a cidade, como se fosse um grande castelinho, cheio de bonequinhos, e descarta um, põe outro, esse aqui eu não gostei, põe para lá, esse aqui eu gostei, põe para cá. Não é assim. Agora, o coronel citou aí que são 4 parcelas de 4 milhões, não é isso? Veja a coincidência. Pode ser uma coincidência também. Da mesma forma que nós não sabemos onde está indo esses 16 milhões, e não 14, não há transparência, a prestação exata que está sendo paga à cidade, reembolsando a cidade, que é de 4 milhões para combate ao Covid, é exatamente o valor gasto na propaganda do domingo passado, no Fantástico, e depois a semana quase toda durante o horário nobre, que eu postei, inclusive, na minha rede social, com os números dos documentos e do contrato assinado de 4 milhões para que seja feita uma propaganda da cidade, mostrando a Jerônimo e exatamente 3 atores jovens andando de bicicleta sem máscara e ligando um para o outro para ir lá andar de bike na Jerônimo, que a Jerônimo está linda. Ou seja, está se pintando um cenário maravilhoso, né? Um cenário de que está tudo lindo. Nós temos 2 ruas bonitas em São Paulo e não temos ainda, em 8 anos, 500 metros de esgoto tratado. Não temos água potável em grande parte da cidade e bairros próximos ao centro, né? Estamos na mão aí de um eletro que aumenta os preços das contas por conta desse relógio digital da forma que ela bem entende. Ou seja, essa empresa privada está cobrando o que bem entende, por conta de que está todo mundo em casa, como, na verdade, muitas casas estão vazias por causa da pandemia, ou reduzidas à metade do pessoal que mora na casa, como é o caso da minha, né? Que eu não recebo mais ninguém aqui há 5 meses. E a minha conta está 4 vezes maior. Então, nós temos aí alguns itens que a gente precisava saber sobre transparência. Os 4 milhões gastos em propaganda, que efetivamente é para mostrar para o eleitor incauto que está sendo feito aquela coisa de zeladoria que você fala. Os 16 milhões do governo federal em 4 parcelas de 4 milhões para combate à pandemia e nós não temos teste, nós não tivemos barreira sanitária nenhuma, nosso vizinho Joanópolis fez isso, está tendo um resultado excelente, né? Nós pedimos, há 3 meses atrás, naquela live com o doutor Marcelo Moreno, que a cidade fosse fechada. E quando se fala em fechar a cidade, não é trancar a cidade e jogar a chave fora, mas é tomar cuidados com quem entra, como estão essas pessoas, o que vão fazer, onde entram, ou seja, por que você está indo, não é? Não é hora disso, não é hora de festa. Então, voltando, 4 milhões de propaganda, que a gente não sabe para quê, esses 16 milhões que a gente não sabe como está sendo usado, não é? E a nossa pandemia aí crescendo e as pessoas sendo infectadas. E se não bastasse isso, tem mais assunto para falar sobre dinheiro que a gente não sabe para onde está indo aqui, Dada. Beleza, Ayrton. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para a turma que está com a gente. Gilbertão Santana, obrigado, meu craque, sempre com a gente. Renato Bacelar, Coronel Ernesto, Antenor Figueira, grande parceiro. Enfim, a Rosângela, Robson Alves,
Mari Patrocínio também está sempre com a gente aqui. Deixa eu só responder uma pergunta aqui um comentário do Ricardinho Tobias. Abraço, meu irmão. Saudade de você, cara. E quando passar essa pandemia aí, com certeza eu vou te visitar aí em Caraguá para comer um espetinho aí no teu bar, com certeza. Mas, Ricardo, é o seguinte, cara, a necessidade do isolamento, ela não é uma narrativa. Ela se tornou uma narrativa dentro do Brasil. É um fenômeno brasileiro, basicamente. De contestar a necessidade dela ou não. Enfim, ela era necessária e a gente fez errado. O que acontece agora é que nós perdemos o bonde do isolamento. Nós não temos mais como convencer a população a voltar para dentro de casa numa situação de extrema necessidade de se ganhar o pão, de se pagar as contas, face a um poder público e a um governo que não deu a menor garantia para que a população ficasse em casa. Essa é a questão. O governo não deu garantias para que a população pudesse cumprir um isolamento de maneira adequada, que não quebrasse as empresas, que se garantisse o sustento da população. Por isso a população foi alçada à rua. Tá? Isso é que é narrativa. A necessidade do isolamento ou não tem que ser debatida. Quem debate isso é um terraplanista, é um esquizofrênico. Dizer que não era necessário o isolamento. Era necessário sim, mas agora não tem como. O vírus já circulou. Não tem jeito. Se isolar todo mundo agora, o vírus vai continuar circulando. Nós somos dependentes agora o quê? Da vacina. E é o nosso poder, nosso dever como comunicador, eu como jornalista, o Ayrton como homem público, se propondo a debater a sociedade, se propondo em pensar o país. O nosso grande desafio agora é não transformar a necessidade da vacina numa nova narrativa esquizofrênica. Tá ok? Grande abraço, Ricardo. É só isso. Ayrton, voltando à questão da utilização de verbas, face a tudo isso, face à pandemia, face a ano eleitoral, todos esses subterfúgios eleitoreiros que a gente está vendo aqui. Qual é a real necessidade de um hospital municipal face à alternativa de implementação de políticas de saúde da família, enfim, e outros recursos, e quanto isso é eleitoreiro? E como a gente vai fiscalizar o uso desse recurso? Bom, para quem está nos ouvindo aí, eu queria informar a vocês todos que quem fiscaliza o prefeito, a parte do executivo, né? Quem fiscaliza, a obrigação de fiscalizar é a Câmara dos Vereadores. Então, eu pergunto para você que está me ouvindo, o que a Câmara de Vereadores, através do presidente da Câmara, Sr. Lucas Cardoso, fez quando o prefeito cismou de fazer um hospital e está custando 70, um minuto que eu tenho os dados aqui direito. O hospital, para vocês terem uma ideia, está custando um metro quadrado. O metro quadrado dele, R$ 4.872. Se você que está me ouvindo quiser saber quanto vai sair o custo médio de uma construção na sua casa, ou no seu apartamento, ou de um prédio, ou de um clube, você vai lá na internet e procura Sinduscom, ou, né, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Ele dá o preço médio da construção por cidade. Ou seja, tudo detalhado. Ou seja, o preço médio de um hospital em Atibaia seria de R$ 1.433 o metro quadrado. O nosso está saindo R$ 4.871. O presidente da Câmara, o senhor Lucas Cardoso, não viu isso? É um absurdo.
É um absurdo, né? Em valores de hoje, pra vocês terem uma ideia, a prefeitura assinou um contrato para pôr equipamento dentro desse hospital. E vai pagar por isso R$380 mil por mês. Durante 30 anos. Claro que terá reajuste todo ano, por um índice aí que foi escolhido no contrato. Nosso partido pediu informação sobre isso. Você deu? Ninguém deu. O pré-candidato, Lucas Cardoso, que é presidente da Câmara, a Câmara que tem obrigação de fiscalizar isso, fiscalizou. Se fiscalizou e aceitou, não está bem certo isso. Ou seja, o custo do metro quadrado desse hospital está 3,5 vezes o valor de um custo oficial. E vou falar mais para vocês que já mexeram com uma construçãozinha, já fizeram alguma coisinha em casa. O metro quadrado, esse hospital é para ter 7.800 metros quadrados, só que ele vai ter 2 blocos e tem um vão no meio. Esse vão no meio, pelo simples fato de você calçar esse vão ou cobrir com uma cobertura, ele entra no custo do metro quadrado todo. Vai ter 125 leitos, esse hospital. 125 leitos. Aí procurei na internet a cama mais cara que existe para ser vendida hospitalar. Aquela cama caseira, chuleia, prega botão, levanta aqui, levanta ali, toda eletrônica, toda com sinais, para atender todo tipo de gente. A cama mais cara custa R$5 mil. Na verdade, R$4.999. Uma cama. Se eu for comprar 125 camas para esse hospital, eu, em 3 meses, 2 meses e meio, do aluguel que o prefeito propôs para 30 anos, eu compro todas as camas. Com 2 meses e meio. E a Câmara dos Vereadores viu isso. E a Câmara dos Vereadores aprovou isso. Ou seja, pense bem você que está me ouvindo. O metro quadrado é 4.870. O Sinduscom informa que custa 1.433. Está se fazendo um hospital com 125 leitos, só que tem 7.800 metros. Só que tem um vão no meio. Está sendo feito a toque de caixa. Do lado de lá da Fernão Dias de novo, porque o lado de cá da Fernão Dias, onde a gente mora, Imperial, Catituba, Cerejeira, aqui ninguém fica doente, né? Não tem velhinho, não tem criança, não tem bebê, não tem mãe para levar a criança para lá. Aqui não precisa ter nada, né? O que tem aqui são os UPAs. E para você que não sabe, os UPAs foram construídos pelo governo federal anterior. 650 UPAs no Brasil. Então, eu nem entendo, Dadá, que uma Câmara de Vereadores não fiscalize, não veja isso. Aí eu pergunto para você, que vai votar. Você vai votar para ficar tudo igual? Você vai votar para não entrar um prefeito ou vereadores novos que vão contestar esses números e esses contratos? E pasmem, a empresa que ganhou a concorrência para construir o hospital é do Piauí. Olha o absurdo. Como se em São Paulo não tivesse construtoras, engenheiros capazes de fazer isso, ou até mesmo empresas de Atibaia. Onde está o nó, gente? Onde é que está o truque? E, segundo levantamentos, a empresa pertence a uma menina, uma jovem de 27 anos. Ou seja, nem
a dona tem experiência de vida, quanto mais, se ela foi formada em engenharia, deve estar 3 anos formada, 2 anos, se for gênia, né? Ou seja, nós estamos entrando num golpe financeiro dessa cidade incrível. Nós temos uma mentalidade na cidade que está sendo feita à base de cenários, como se fosse uma peça teatral, um filme. Monta-se um cenário, todo mundo acha que está no grande mundo de Bob, e quando esse cenário for tirado, a gente vai ver a desgraça que nós ficamos. Nós estamos correndo o risco de perder a categoria distância, Dadá. E só a categoria distância, nós somos uma cidade que tem distância climática, recebe cerca de 110 milhões por ano. É isso? Se não for esse número verdadeiro, alguém aí me corrige. Mas, ou se é o total que é dividido entre as cidades que são distâncias, consideradas distâncias. Instâncias climáticas, instâncias hidrominerais, etc. Nossa cidade é uma instância climática. E a gente vê queimada para tudo quanto é lado. Né? Não se tem dinheiro para asfaltar ruas nem por esgoto, mas tem dinheiro para asfaltar até lá em cima, na Pedra Grande, e o prefeito acha dinheiro. Não é verdade? Não tem dinheiro para fazer um monte de coisa, mas para gastar 4 milhões em propaganda no Fantástico, tem. Ao sermos galgados e elevados à situação de prefeitura de instância, e esse enquadramento na lei de instância, nós temos ganhos fiscais, nós temos ganhos em relação a isso. Como também temos, que cumprir certos subterfúgios que nos mantenham nessa condição de prefeitura de instância e de lei de instância. Você já mostrou em relação a esse hospital, e está claro, eu acho que assim, não tem mais o que se fazer em relação a isso, mais o que se provar, a farra de verbas que é em relação a isso. Isso está posto, está na mesa. E a gente tem que mostrar isso para a população. Agora, se agregando a isso, outra questão é a total falta de planejamento técnico e total falta de entendimento da peculiaridade do território atibaense. Como é que você coloca tantos leitos de um hospital municipal achando que vai abranger toda a demanda do município, sendo que um deslocamento da Grota Funda até o centro da cidade dura 30, 40 minutos. Sendo que é muito mais fácil você ter uma política de prevenção, né? Uma política de médicos da família, em que você tenha equipamentos itinerantes de saúde que vai cumprir a necessidade do município no sentido de prover políticas de prevenção de saúde, do que um hospital. O hospital recebe a doença. O hospital é a linha de frente, o pronto-socorro é a linha de frente do osso quebrado, né? Da veia lacerada, enfim, do curativo do machucado e tal. É a última linha de frente. Só que você tem deslocamentos dentro do município de Atibaia que demora 45, 50 minutos para a população fazer. Com toda a estrutura que a gente tem de estradas extremamente precárias, né? As estruturas de mobilidade urbana de Atibaia são ridículas. Ou seja, para você atender a essa demanda de saúde e de emergência, você vai ter que criar outras estruturas de deslocamento dentro do município. Ou seja, você está agregando custo. O hospital vai agregar custo ao município. Em vez de diminuir custo da saúde, ele vai agregar.
É isso que eu acho tão grave quanto essa farra fiscal e essa farra verbal. Essa é a minha opinião. A gente tem uma memória fraca, mas há um mês e meio atrás nós estávamos discutindo o problema da mobilidade, onde a empresa Soul de ônibus tirou todos os seus ônibus daqui, todos os equipamentos daqui, foi aquele escândalo todo, aquela briga toda, que também foi montada com a família Cheidi, dona da Soul, né? E a Soul foi embora, o prefeito pagou R$1 milhão para poder pagar salários e o caramba, cumprir as multas, e uma semana depois a Soul voltou, com tudo pago, e foi mais um dinheirinho que foi embora da cidade, quando na verdade a Soul, ela deveria pagar multa por quebra de contrato. Isso faz parte da mobilidade urbana. Ou seja, esquecemos o problema do ônibus, sabe por quê? Porque muitos de nós estão em casa. A hora que estivéssemos dentro de uma vida normal na cidade, nós não teríamos ônibus. Eu moro perto do terminal Imperial. Os boxes de ônibus, quando tem um ônibus lá, é um milagre. Ou seja, a frota está trabalhando com muito menos do que ela deveria estar no contrato. E a Câmara Municipal, que tem um pré-prefeito, que deveria estar vigiando e olhando isso, não olha. Eu vou contar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. Eu sou dono de uma empresa, vamos supor. Eu só posso ficar 4 anos. E alguém pode me eleger lá, os sócios, por mais 4 anos. 8 anos eu posso ficar. Só que eu começo a fazer gastos fora do comum, eu começo a fazer planejamentos totalmente errados, eu inexplicavelmente começo a ficar rico. E aí, o que acontece quando eu não posso mais ser reeleito para dirigir essa empresa? Eu pego o meu diretor, o meu secretário, e promovo ele para o meu cargo. Pego o outro secretário e coloco ele para dividir, ver quem vai ganhar. Pego o outro secretário e coloco os 3 ali para dividir, para ver como é que fica. Porque qualquer um dos 3 que ganhar, eu vou estar com toda a minha maracutaia encoberta. Por mais 4 ou 8 anos. Daqui 4 anos eu posso voltar. Eu só não posso ser diretor, ou seja, eu só não posso ser prefeito dessa empresa. Mas eu posso ser o secretário de Direitos Humanos, eu posso ser secretário de Transporte, posso ser secretário de Governo, e eu continuo ali, fazendo meus negócios. Entendeu? É assim, algumas empresas do Brasil, grandes, elas fazem o seguinte com seus diretores. Quando eles querem sair ou receber uma proposta de uma outra empresa, e essas outras empresas já estão acostumadas com isso, é o seguinte, é a quarentena. Eu saio da minha empresa, que mexe, por exemplo, com tecnologia. Eu tenho que ficar 48 meses sem ir para outra. Eu tenho que assinar contratos de confidencialidade para não passar o segredo da minha empresa para outra. Eu me pergunto por que dentro de uma prefeitura não é assim? Por que eu tenho que passar o meu cargo para um sucessor direto meu? Eu estou passando o meu cargo para um sucessor direto meu. Vai mudar alguma coisa? Claro que não. Nós estamos vendo isso no estado de São Paulo. Nós estamos há 32 anos com o PSDB aqui. Depois falam da ditadura do outro partido. Não. Nós temos uma ditadura do PSDB no nosso estado. Há 32 anos.
contratos que são engavetados, contratos que vêm da Suíça, com dinheiro lá, que são perdidos aqui. Agora mesmo nós vimos o governador Alckmin ser indiciado, vimos José Serra ser indiciado. Por quê? Por causa da maldita continuidade. Não é? Por causa de querer se ganhar dinheiro onde não se precisa. Não é assim. Ou é assim, maldade e roubo, ou é pura incompetência administrativa mesmo. Eu vou ficar com uma pura incompetência administrativa. Eu também acho. Eu também acho. E outra coisa, a gente tem que lutar também pela qualificação da atividade política. A gente tem que tirar da cabeça da população de que a política é uma atividade nefasta, que é uma atividade ruim, e a gente tem que entender, passar para a população que a política é nada mais, nada menos do que a gestão do aparato público. E assim a gente vai conseguir fazer que a gente estabeleça claramente políticas de Estado livres de ações momentâneas do governo. Esse é o grande fortalecimento do processo democrático. Porque a partir daí, se a população entender que ela não está fazendo um favor para o amigo a votar no vereador, e sim votando num gestor público, em alguém que entende a cidade, que entende o espaço físico, entende a necessidade coletiva, nós vamos parar de eleger o Zezinho da van, o amiguinho da farmácia, o herdeirinho do gás, e vamos eleger pessoas comprometidas com o município, com o planejamento do espaço físico, com o planejamento da conduta do município em geral, do bem comum, do benefício comum e não do privilégio. Pode ser uma utopia, Ayrton. Pode ser uma utopia, mas no fim das coisas, eu quero todas as utopias. Verdade. Melhor que a distopia. E a gente tem que usar o processo político e o processo democrático para brigar pelos nossos sonhos malucos. É verdade. Pelas nossas utopias doidas. E que não são malucas. Por exemplo, na última live que nós fizemos com o professor Márcio Maidana, que chegou a quase 1000 visualizações, impressionante como as pessoas gostam dele. Eu aprendi muito, né, com ele. Mas olhando aquela Carta de Direitos Humanos, depois olhando o Sermão da Montanha, eu vi uma perfeição, uma igualdade de pensamentos que vem há 2000 anos sobre a situação de como você respeitar, ser respeitado, ter o direito à água, ao saneamento, cuidar do vulnerável, deixa vir as minhas crianças, cuidar das crianças de uma forma diferente do jovem, né, do manso, né, porque eu não acredito em governo que tenha revólver na mão, sabe, que tenha metralhadora na mão. Eu não vou acreditar, eu prefiro acreditar no cara que tem um livro, ou boa vontade, ou ele tem conhecimento da região dele, e aí é apaixonado pelos seus vizinhos. Eu sou presidente aqui da associação de bairros onde eu moro, aqui na Chácara Brasil, e eu fui eleito por aclamação. Uma coisa inesperada para mim. Cerca de 60 vizinhos, 58 me aclamaram presidente da associação. 2 queriam ser presidentes. Até hoje, 2 anos depois, de várias conquistas que a gente teve aqui no bairro,
Até hoje eu tenho uma oposição de 2, extremamente barulhenta. Mas por quê? Porque queriam se apoderar desse pequeno poderzinho de presidente de uma associação e fazer negócios. Hoje eu estive na empresa que nos forneceu internet para a região toda. Eu soube até de prováveis licitações fraudulentas por causa da internet da nossa cidade. E eu não vou ficar ouvindo todas as denúncias como verdadeiras, porque eu não sou juiz e não estou aqui para isso. Mas eu abri mão do salário de presidente da associação. Eu não tenho salário aqui, eu poderia ter. Não tenho, né? E gozado que tem vindo alguns pré-candidatos a vereador já com a mentalidade deturpada. Se quer ver um caso interessante, ontem eu estava ouvindo uma live da Rádio Atibaia, muito bem feita, onde está a minha colega, minha correligionária, pré-candidata, a Edneia, a Neia, conversando com um outro pré-candidato de outro partido, que eu não consegui saber exatamente qual partido dele, porque eu peguei a live uns 5 minutos depois. E por uma falha, não dá para saber quem é quem ali. Mas eu conheço a Neia. E esse rapaz, todo cheio de querer saber, prometendo que não ia usar dinheiro público. Ele só ia usar dinheiro privado. E a Neia, muito boazinha, deixou ele lá, falando o que tinha que falar, e falou a partir dela, como ela bem entende, e entende muito bem, porque trabalha na área social há mais de 30 anos na cidade. Muito bom. Se eu estivesse lá, eu queria perguntar para ele, meu amigo, nós ficamos lutando o ano inteiro para aprovar o Fundeb. Você sabe o que é Fundeb? Que ajuda a pagar salários de professor? Nós temos 25% do orçamento da cidade, do que ela ganha, dirigido para educação. Você não vai usar isso? Você vai usar dinheiro só do privado? Você sabe que o ano que vem nós temos quase 800 milhões de orçamento? Você vai pegar 800 milhões dos empresários da cidade e eles vão te dar 800 milhões assim de boa, de graça? Ele não sabia, Dadá, não sabia, gente, vocês que estão me assistindo, que dinheiro público é dinheiro do povo. Aquele dinheiro tem que ser gasto com a gente. Tem que ser gasto com você, com o teu vizinho. Não tem que ser guardado. E outra, toda vez que a iniciativa privada entra para ajudar uma prefeitura ou um governo do estado, ela vai querer alguma coisa em troca. Ou não, todo mundo é bonzinho. Ou seja, já está vindo por aí um monte de pré-candidato que não tem ideia do que acontece. Entendeu, Dada? Também tem isso. Isso é uma questão óbvia. Isso assim, para você ter um mínimo de inteligência, tem que entender o seguinte: se a democracia, se o processo democrático for sustentado pela iniciativa privada, ele vai servir ao interesse do privado. Isso é mais do que óbvio. Então, quem que tem que suportar o processo democrático? É a coisa pública. Para a democracia atender o quê? O interesse público. Sabe? É muito mais do que óbvio. Agora, é muito canalha também travestir a política desse discurso pseudo-purista. Porque isso é nada mais, nada menos do que pseudo-purismo. É promessa no vácuo. Se a gente submeter o processo democrático ao financiamento privado, a democracia vai atender o privado. E a gente tem que entender o seguinte: a democracia e o processo político, ele não é consenso necessariamente. É a legitimação do conflito.
é a legitimação do oposto, é tornar o conflito algo legal, algo inerente. Porque o fim do conflito, por si só administrado, ele só pode ser travestido pelo início da barbárie. E é isso que as pessoas precisam entender. Entender que a democracia é nada mais, nada menos do que a legitimação da disputa. Tornar a disputa e o debate e o oposto algo inerente, algo dialético, algo passível de construção. Entender que o município travestido de poder público, ele vai aonde o braço legal não tem interesse de ir. É simples. Essa é a lógica simples. Tá? Essa é uma boa democracia, essa é uma boa construção. Exatamente. Eu não sou nem um pouco contra parcerias público-privadas, mas em situações específicas. Por exemplo, nós temos aqui a Eletro, que é uma empresa privada, que cuida da eletricidade nossa, e faz o que bem entende porque não tem concorrência. Nós temos o SAAI, que pegou uma rede de esgoto já pronta na cidade, construiu em 8 anos quase nada, porque a grande maioria do esgoto que está aí, ele só está o tubo, né? Tanto que está vazando. Toda a região que beira o córrego do Onofre, até a Nova Alvinópolis, por baixo, onde o córrego do Onofre passa, porque ele está mais baixo, tudo quanto é dejeto fecal, que as pessoas ligaram o esgoto antes de serem autorizados, cai naqueles bueiros. E daqueles bueiros vão para o riacho do Onofre, do córrego do Onofre. E do córrego do Onofre vai para a captação do SAAI, que ficou há 15 dias atrás sem um pingo d'água aqui no Jardim Imperial, no Quarteto, tudo, porque a água estava contaminada. Ou seja, gente, isso aí é uma falta de administração. Você vai querer que isso continue? Você vai querer que a gente cuide da doença em vez de cuidar da saúde? Você vai querer que os nossos filhos fiquem com uma escola chinfrim, né? Que só tem acesso a uma escola melhor quem mora do lado de lá, da Fernão Dias? Não há necessidade disso. Nós podemos equilibrar todo mundo, porque um prefeito, quando for eleito, ele vai cuidar de todos. Vai cuidar de A ou de B e largar C porque C não votou nele. Não, isso aí é um bobão. É um bobão, é um menino. Né? É um menino, vai fazer a coisa de marra. Como é o caso do nosso prefeito, que tinha que assinar um contrato dia 18 de novembro comigo, cancelou a assinatura do contrato e não deu mais satisfação sobre o asfalto do meu bairro. E eu tenho um monte de velhinho aqui, eu tenho gente que quando choveu, hoje, por exemplo, está amassando barro. E quando não chove, come poeira. E eu estou do lado da Fernão Dias, do lado do Jardim Imperial, tudo asfaltado, só meu bairro há 50 anos não. Agora, para ir asfaltar lá em cima, na Pedra Grande, ele tem dinheiro? Para gastar 42 milhões na Lucas e na Jerônimo, tem dinheiro? Ainda na propaganda, eles falam, nessa propaganda de 4 milhões de reais, não, e dá para passar 2 carros. Dá nada. Se tiver um caminhãozinho, você não passa. Tem que esperar o caminhãozinho encostar, quase para você passar. Né? E acabou com todas as árvores dali. Os comerciantes não estão muito contentes na Lucas. Tiro pelo meu barbeiro. Ou seja, esse enfeite que faz de conta. E o lado de cada cidade, que é o lado que tem mais voto, só aparece, como fala o coronel Ernesto, o candidato bissexto. Só vem de 4 em 4 anos. É isso aí, Ayrton. Estamos batendo 55 minutos aqui de live. Eu acho que a gente fez nosso alerta nessa terça-feira aqui, enfim. Podemos partir para as nossas considerações finais e agradecendo
todo mundo aqui que assistiu a gente, que participou. Obrigado ao Coronel Ernesto, mais uma vez, sempre com a gente. Grande Josué Fernandes, parceiraço, Ricardo Mariano, Fábio Lopes, Carlos Santos, o Carlos Cabelo, parceirão aqui, entrando aqui, participando com a gente. Mari Patrocina Ananias, seu Gilbertão Santana, cracaço, Ricardo Tobias, obrigado, todo mundo que participou. E vamos partir para as nossas considerações finais, Ayrton. Eu começo aqui, você Põe encerra. põe o último comentário do professor Gilberto Santana aí. O Gilbertão, vou achar aqui um minuto só. É o último que você pôs. Aqui, Gilbertão. Rapidinho. Olha lá, a pandemia está fora de controle. Atibaia imita o Brasil, que imita os Estados Unidos nas táticas de combate ao Covid. As Américas estão infectadas em proporções catastróficas em relação ao resto do mundo. É verdade, é verdade. A gente fica imitando o que não deve, né? O nosso caipira virou country. É um absurdo. Quem dera o Brasil imitasse o que os Estados Unidos têm de bom, né? O que tem de bom. Seria bom também, né? É isso aí. Olha, boa noite a todos. Eu queria só dar um recado. Se alguém quiser esses números, posta aí esses números que nós temos sobre gastos. Eu não vou postar aí à toa e tal. Mas se alguém quiser discutir com um amigo, com um vizinho, comentar sobre nós, que eu sou pré-candidato a vereador, que o nosso candidato a pré-prefeito é o Coronel Ernesto, dono do Bar Ernesto, um homem que é apaixonado pela cidade, conhece muito bem, formado pra caramba, não vou nem repetir o currículo dele aqui, senão vai dar mais uma hora, mas que nos conheçam lá na Rua Itália 272, nosso território, vai fazer uma visita, né? Vai pregar lá quais são as regras que a gente se baseia para fazer política, para cuidar das pessoas. Né? E se você quiser os números que eu passei aqui, eles são reais. Dá um toque aí, eu coloco no pessoal para você discutir com categoria o teu vizinho que está achando que tem que votar de novo no Zé Desculpa. Boa noite a todos, obrigadão. Estou aqui no mau bom humor, porque o mal nunca é feliz. É isso aí. Então, uma coisa, esse comentário do Gilbertão, ele mostra uma coisa. A conta chegou. A gente falhou, perdemos mesmo na luta contra o isolamento, cometemos erros em todos os âmbitos do poder, nacional, na unidade da federação, no município. A conta chegou e a gente vai ter que lidar com essa conta. Enfim, o bom da democracia é que os governos são transitórios. É que a gente pode, a cada 4 anos, corrigir o que a gente fez de errado. E a população atibaense esse ano tem um instrumento fortíssimo, que é o voto para mudar esse governo. Para mudar os rumos. Para mudar o nosso poder público, para mudar as pessoas que exercem o governo e que exercem o poder de gerir o aparato estatal. A gente pode fazer isso através do voto esse ano. E digo uma coisa, eu confio na população atibaense. Eu também. Na inteligência dela, no amor que ela tem pela própria cidade, pelo próprio espaço físico. E digo ao senhor herdeirinho do gás que o seu projeto não vai ser legitimado pelas urnas. O senhor vai perder, senhor herdeiro do gás. O senhor vai perder, seu Lucas. O senhor vai perder, seu Emil Ono. O senhor André Agatti, da mobilidade pública, repito, se o senhor tem vergonha na cara, se o senhor tem respeito à própria biografia,
Saia desse governo. Peça demissão. Porque as suas mãos já estão sujas de sangue. Você ainda tem a chance de limpá-las um pouco. Saia desse governo. E digo de novo, a população de Atibaia, na próxima eleição, vai dizer um grande não ao projeto nefasto, um grande não aos erros, um grande não a quem não conhece a cidade, um grande não a quem não tem compromisso com o povo, com a coisa pública e com a prosperidade do próprio município. Atibaia vai dizer sim à lucidez. Atibaia vai dizer sim ao novo. Vai dizer sim à clarevidência, à prosperidade e às propostas. Vai dizer sim às utopias e vamos realizá-las. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Dada. O poder é transitório, mas a justiça não. Vamos lá. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.